A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, FISESP, e a Congregação Israelita Paulista, a CIP, reuniram a comunidade judaica para o ato em memória às vítimas do Holocausto. 27 de janeiro de 1945, o dia marcado pela liberdade e o fim do extermínio. 6 milhões de judeus foram mortos apenas por serem judeus. Os que sobreviveram foram libertados com a entrada das tropas soviéticas em um dos mais terríveis campos de concentração, o de Auschwitz, onde as piores atrocidades foram feitas com judeus, ciganos, gays e negros. Essa data foi designada pela Assembleia Geral da ONU em 2005 como Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Um dia relembrado todos os anos para que nunca mais se repita. A cerimônia realizada na CIP reuniu a comunidade judaica presencialmente e online para relembrar o que nossos antepassados passaram. Representantes da comunidade judaica abriram o evento fazendo discursos. Frisaram a importância do combate ao sentimento que alimenta o discurso de ódio, liberdade da democracia e que devemos proteger o futuro de todos. Acho que era um momento inevitável, apesar da situação toda, então a gente volta com muita cautela, com muita precaução e uma data marcante que nós precisamos registrar para que a gente tenha muito viva a memória do que aconteceu e que procure sempre entender o que nós temos que fazer no presente para garantir que isso não aconteça de novo. E o presente não está nada garantido, os ataques antissemitas voltaram numa intensidade incrível, inclusive nos nossos vizinhos, na própria América do Norte. Cláudio, conta um pouquinho sobre esse aumento do antissemitismo que cada ano é gradativo. Veja, o pior é que não é gradativo, né? O pior é que isso tem explodido, né? As mídias digitais, elas têm possibilitado e proporcionado um ambiente para aqueles que ocultavam ou maquiavam uma condição de antissemitismo agora se expressarem. Discursos nacionalistas, células neonazistas se expandindo e, portanto, algumas centenas, aliás, foram identificadas novas nos últimos 2 anos. Isso é preocupante. O combate ao antissemitismo, há 2 anos, a gente já tem pelo nosso Departamento de Segurança Comunitário, DSC, um combate bem acirrado contra o antissemitismo. Nós recebemos denúncias pelo nosso canal específico de denúncias e nós monitoramos via rede social todos os atos de crime contra a nossa comunidade. A partir daí, nós temos nosso departamento jurídico que está sempre a postos e sempre alinhado também com o departamento jurídico da CONIB, para que, após essa análise, caso seja necessário, entremos com uma ação judicial contra qualquer tipo de crime ou banalização do Holocausto. Para representar os 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto, 6 velas foram acesas. A primeira vela foi acesa por autoridades políticas presentes. No telão, mensagens de governadores e prefeitos do Brasil, que falaram também da importância de se implementar nas escolas o ensino sobre o Holocausto. Por sua vez, a Secretaria de Estado e Educação vem implantando gradativamente o ensino do Holocausto, junto a todas as escolas do Estado, destacando-se com a capacitação do corpo pedagógico esse trabalho de conscientização das nossas crianças. Essa data nos faz recordar um passado de profunda dor e de profunda reflexão. Reflexão sobre a importância de conviver em paz, em harmonia. Infelizmente, o mundo vem cada vez mais sofrendo com preconceito, com intolerância e com ódio. É importante manter viva essa lembrança para sensibilizarmos os nossos jovens e ensiná-los o respeito a todos os povos e crenças. São Paulo é uma cidade que acolhe de braços abertos todos que aqui chegam. E foi assim com os judeus, que ajudaram a fazer nossa cidade ser como ela é hoje e tornar-se um pouco a cara da nossa metrópole. Temos a maior população judia do Brasil. Somos irmãos desse povo e nos orgulhamos muito disso. Esse é um momento fundamental, né? Lembrar para não repetir, né? Jamais esquecer. Yom HaShoah é uma também lei municipal de minha autoria aqui na cidade de São Paulo, que instituiu o dia 27 de janeiro como dia em memória às vítimas do Holocausto. Eu estou muito feliz que a gente possa estar todos aqui de volta
acendendo as velas e lembrando o terror, né, e o Holocausto nunca mais. Ter um ato como esse, no momento em que estão voltando as agressões por intolerância, em que os judeus estão voltando a ser vítimas e tantos outros povos, um ato que reuniu um representante do consulado alemão, reuniu pessoas de várias religiões, para a gente poder olhar de frente e dizer, existe este problema. Tem gente que ainda nega o Holocausto. A segunda vela foi acesa por líderes da comunidade judaica que diariamente estão atentos para o combate ao antissemitismo. É uma data importantíssima para ser relembrada. A memória do Holocausto ela não pode ser apagada das nossas mentes. Muitas pessoas nos perguntam por que os judeus relembram uma coisa tão triste que aconteceu com os nossos antepassados. E a gente relembra exatamente para que não se aconteça novamente. E aí é o We Remember. E aí nós lembramos e nós estaremos sempre lembrando para que nunca mais se repita. Como que você vê esse antissemitismo que tem crescido nos últimos anos? Com bastante preocupação. Eu acho que é um crescimento no mundo, né, do antissemitismo, do radicalismo de um modo geral, de uma polarização onde as minorias acabam sofrendo, sejam judeus, sejam os próprios árabes em vários países, homossexuais, ciganos, negros, etc. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Esse ato ele é importante para isso, para passar uma mensagem aos nossos políticos, aos nossos governantes, da preocupação que a comunidade judaica tem do crescimento da discórdia, do crescimento da falta de harmonia entre as diferentes populações que vivem no Brasil e no mundo. Então eu reitero que esse ato ele é fundamental. Cada vez temos menos sobreviventes do Holocausto e nós temos que passar essa mensagem como ativistas da nossa comunidade para a sociedade maior. Para acender a terceira vela, foi chamado diplomatas e cônsules presentes, que fizeram discursos. Júlio, conta para mim, você falou no seu discurso sobre vergonha, o que a Alemanha sente. Como que a Alemanha convive hoje com a tragédia do Holocausto? Primeiramente, eu gostaria de falar que esse dia é muito importante para nós, lembrar o Holocausto, para manter vivo a memória sobre o Holocausto e para lutar também contra o antissemitismo. E isso é uma causa muito importante para a Alemanha hoje em dia, porque sabemos que o antissemitismo em todo o mundo e também na Alemanha está crescendo e estamos lutando fortemente contra essa tendência. E sobre a pergunta de vergonha que você fez, esses foram crimes horrorosos que foram feitos ao nome da Alemanha. Primeiro, a Áustria fez parte da Alemanha, né, naquela época, e aí me sinto na obrigação, mas também é importante para mim representar o meu país aqui nesse ato, que a Áustria, além de ter tido um país que moravam muitos judeus, em Viena, quase 200 mil judeus, e hoje só tem alguns milhares de judeus em Viena e muitos deles morreram nos campos de concentração, fugiram. Então, e também teve muitas atrocidades cometidas por austríacos. Então, são dois lados que marcaram muito a nossa história e lidar com essa história é muito importante para meu país e por isso estou aqui. A gente lembrar da libertação do campo de Auschwitz e o Dia Internacional que se criou a partir dessa data é uma obrigação. Então hoje estamos voltando ao formato, não é totalmente presencial, um formato híbrido e algo que está se repetindo em vários países do mundo. Então, como comissário da OEA encarregado de combater e monitorar o antissemitismo, nossa presença aqui é simbólica da importância que esse ato tem. Eu sou segunda geração do Holocausto. Toda a família de minha mãe está uccisa, não é rimasto nessuno. Estar aqui presente em evento para a memória do Holocausto é muito emocionante para mim. É importante. Estive em muitos eventos em muitos outros países, mas este evento aqui, com presença de todas as autoridades, de um lado dá honor a este evento, mas de outro lado simboliza que aqui no Brasil, São Paulo,
este ricordo do Holocausto é muito importante. A quarta vela foi acesa por líderes religiosos presentes. Em discursos, falaram do apoio e a união entre as religiões. Primeiramente, um fato inegável. Segundo, a gente se pergunta como pode acontecer. Terceiro, a pergunta é o que podemos fazer para que não aconteça mais. O que podemos fazer hoje para que não aconteça mais. Porque quem não recorda, quem não aprende as lições da história, retorna a cair nos mesmos erros do passado. E nós temos, infelizmente, em nossos dias, situações em que nós estamos seriamente arriscando cair nos erros do passado, com a propagação de fanatismos, a propagação de absolutismos, de totalitarismos, a propagação de irracionalidade nos comportamentos sociais que podem levar novamente a essas tragédias. Estamos aqui todos unidos para renovar nosso compromisso que isso nunca pode se repetir. Um erro histórico, uma coisa desumana. Por isso estamos aqui todos os anos. Nós temos que lembrar essa data para seja uma lição para nunca poder se repetir. A intolerância religiosa é uma doença que pode levar tragédias mundiais. É uma tristeza muito grande dentro do coração a gente perceber que essas pessoas passaram por isso e hoje nós estamos aqui tentando louvar, tentando não esquecer, mas de grande verdade isso inclui a discriminação religiosa, porque isso chama-se discriminação religiosa de todas as ordens. É importante fazer memória, recordar fatos que machucam não só um povo, mas machucam a humanidade, machucam o coração de cada pessoa racional, como é o caso do Holocausto. Agradeço ao CONIB e à Fierge pela oportunidade de falar por vocês, caríssimos amigos e irmãos. A quinta vela foi acesa pelos jovens dos movimentos juvenis da comunidade judaica. Eles são os responsáveis por transmitir às novas gerações tudo o que aconteceu no Holocausto. Com isso, realizaram um vídeo que foi passado no telão para o público. Atualmente, a diversidade da juventude judaica é vibrante. São diversos movimentos para formar os futuros líderes de Am Israel. Todos unidos para educar e formar pessoas mais conscientes. Afinal, reformar o mundo significa reformar a educação. É muito importante para a gente, como jovens da comunidade judaica, continuar educando sobre, então somos educadores, e continuar educando sobre Shoah e continuar ensinando, porque é o que falam de a gente sempre lembrar para não esquecer, né? Então continuar essa geração e fazer com que todas as gerações saibam o que aconteceu nessas épocas tão tenebrosas que tivemos. Então estar aqui representando toda a comunidade juvenil é muito importante para a gente. A sexta vela foi acesa e carregada de emoção com depoimentos dos sobreviventes do Holocausto, que relatam como foi ter passado pelos campos de concentração. E com a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, nosso dia a dia foi se complicando. O nazismo começava a tomar conta do país. Lojas marcadas com suásticas, humilhações na imprensa, nas ruas, nas escolas e, pasmem, mesmo no kindergarten. Ou seja, na pré-escola, éramos proibidos de frequentar. E eu nasci num campo de concentração. O meu número é 86848, campo de concentração de Dachau. A minha mãe foi deportada grávida da cidade de Cluj-Napoca, que na época era a Romênia. A Hungria se aliou ao eixo fascista e por isso deram a Transilvânia e mudaram a fronteira em 24 horas e por isso os judeus de lá foram deportados. Minha mãe acabou no campo de Auschwitz, como a maioria acabaram, e de lá o meu tio materno, que tinha 16 anos, e meu avô materno era doente, meu tio teve o pé infeccionado e acabou na câmara de gás
na plataforma, disseram, quem tiver problema de locomoção pode entrar nesse caminho, vão para o alojamento. Foram direto para a Câmara de Gás, na hora. Foi horror que aconteceu naqueles dias, mulheres com crianças, bebês no colo, velhos de bengala, empurrados para entrar na vagões. Vagões lotaram uns 18, 20 vagões, não me lembro muito bem qual, mas não sobrou mais ou menos uns 300, 400 judeus na plataforma e não tinha mais vaga nos vagões. E eu agradeço o nosso Deus Todo-Poderoso e toda a criação por permitir que não coubesse mais gente dentro de vagões e eu estou vivo agora. A atriz Sophie Charlotte protagonizou na série da TV Globo Passaporte para a Liberdade Aracide Carvalho, o anjo que salvou centenas de famílias judias no Holocausto. Sophie enviou uma mensagem para a comunidade judaica. Eu me sinto imensamente honrada de ter sido convidada a dar uma fala, mandar um recado de apoio nesse dia 27 de janeiro, que é o dia em homenagem a todas as vítimas do Holocausto. E esse ato do dia de hoje tem essa importância, essa relevância de não deixar que essas vidas sejam esquecidas, né? Que essas vítimas caiam no esquecimento. É preciso lembrar, é preciso saber o que aconteceu para que aquelas atrocidades nunca mais se repitam. A noite foi de reflexão e emoção, mostrando a união da comunidade judaica. O ato foi importante como sempre, emotivo como sempre. Por um lado, tínhamos muito menos pessoas aqui presencial, mas acredito que bem não menos nas redes, e tivemos a oportunidade, justamente pela distância, de ter, por exemplo, a mensagem do arcebispo de São Paulo e também do Rio, o governador de São Paulo e também vários outros governadores. E esse é um ato que é o Dia Internacional, então precisa ser assumido pela sociedade maior, pela classe política, pelas instituições. Então, nesse sentido, tivemos menos pessoas aqui, mas talvez um impacto e uma conexão bem maior. É um compromisso aqui na CIP, Congregação Israelita, que melhor local para poder lembrar até a barbárie nazi que nos persegue as memórias até hoje. E, em definitiva, honrar a memória das vítimas dignifica a nossa vida. Sobrevivemos, apesar do projeto de extermínio. Estamos aqui e estaremos sempre vigilantes para que nunca mais aconteça. Uma verdadeira agressão à sociedade moderna. A OAB e a advocacia têm nos direitos humanos, na solidariedade, na construção de uma sociedade mais justa, as suas grandes bandeiras. De forma que, cada vez que há um ato com um discurso de ódio dirigido a qualquer situação, é sempre, de um lado, muito preocupante, em perceber que, apesar de estarmos numa sociedade, em tese, muito avançada, muito mais avançada do que 80 anos atrás, nós continuamos ainda tendo no nosso seio pessoas que permitem que o discurso do ódio possa se disseminar. E, por outro lado, também, sempre a esperança de ver que há pessoas que se preocupam em combater esse tipo de prática. Meu Deus, que jamais cesse a areia e o mar, o soar das águas e o brilho dos céus, a tefilá, a oração do